E nessa manhã, nós temos, então, a continuidade da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E essa carta, irmãos, ela tem, volta e meia, é uma carta muito difícil, né? Bastante desafiadora. E, com certeza, alguns versículos que nos deixam um pouco, vamos ter um pouco de dificuldade talvez em entender. Então, vamos acompanhar minuciosamente. Eu vou tentar aqui ser o mais claro possível também. Amém? Eu vou ler, como de costume, o texto novamente. E depois vamos à oração e à exposição do texto propriamente dito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 9 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos orar. Pai bendito e amado, nessa manhã, Senhor, nesse dia do Senhor, mais uma manhã em que estamos aqui reunidos como igreja para louvor da Tua glória e culto a Ti, Senhor. E aqui, Senhor, olhando para a Tua Escritura, pedimos suplicantemente, não nos deixa, Senhor, vazios. Dá-nos o Teu Espírito nessa manhã. Fala conosco, por favor, Senhor. Não nos deixa, Senhor, confusos ou, Senhor, ignorantes, mas sabedores da Tua palavra santa e verdadeira para a vida nossa, para que afete o nosso coração, para que transforme o nosso ser, a nossa vontade, ó Deus, o ser por completo, para que tudo o que façamos seja para louvor da Tua glória. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, importante entendermos que quando falamos das Escrituras e olhamos a nossa Bíblia como um todo, e lemos, e vamos aqui a Romanos também, ou qualquer outra parte da Escritura, estamos falando dos atos de Deus na história, os atos redentivos de Deus, os seus decretos, a sua vontade acontecendo. Não se trata em última instância de nós, mas dele. Isso é um ponto importante, quando nós ouvimos e quando nós lemos e quando nós cremos e assim por diante. E quando nós obedecemos, tudo é nessa perspectiva de que é para Ele, por Ele,
todas as coisas. E claro, aqui nós temos um texto um pouco mais complicado, nós vimos ali circuncisão e circuncisão, circuncisão foi antes, foi depois. É um texto que ele parece deixar as coisas um pouco mais difíceis, mas Paulo está aqui fazendo a defesa da justificação pela fé, ou justiça da fé, que Deus promove também no tempo, como nós vamos ver aqui. E é essencial que entendamos isso, porque Deus vai relacionar a temporalidade para que Paulo possa falar o que fala. Então, na semana passada, no último sermão feito pelo pastor Michael, Paulo está tratando do ponto nervoso para o judeu, também para aqueles que na igreja de Roma estavam e que poderiam ser confundidos e ficaram com algumas dúvidas que os judeus poderiam trazer naquela igreja. Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé. Nós vimos em Gênesis 15, o pastor Michael trouxe aqui também, verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E verso 3 do capítulo 4, ele fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, é o que Paulo traz. Não foi por obras, não foi por trabalhar, como a própria Escritura fala, aqui no verso 4, né? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Né? Então, ele não é por trabalhar, por fazer algo, ou ainda por obras da lei, ou qualquer outro tipo de feito ou ação. Abraão, antes de qualquer coisa, foi salvo, e salvo pela fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Essa é a defesa que Paulo vai trazer aqui, o apóstolo Paulo vai trazer. E por isso Paulo é tão exaustivo em falar sobre isso. Nós vemos que há repetições aqui, falando de coisas de formas diferentes, mas trazendo o conceito e a defesa da justificação pela fé. E na sequência do versos 6 e 8, que o pastor Michael trouxe aqui, do capítulo 4, 6 a 8, ele usa o exemplo de Davi e começa a falar das bem-aventuranças, ou como a raiz grega dessa palavra que suscita bem-aventurança, que é Makarios, ela pode ser traduzida como supremamente abençoado. Então, nós podemos olhar para aqueles versículos e ver, quando diz assim, bem-aventurado, podemos dizer supremamente abençoado, aqueles a quem Deus imputa justiça independente das obras, verso 6 do capítulo 4. Supremamente abençoados, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e os pecados cobertos, verso 7. E supremamente abençoados os homens, ou o homem a quem o Senhor jamais imputará ou creditará pecado. E aqui eu só quero destacar a grandeza dessa bem-aventurança, para que tenhamos o real valor do que Deus faz, e o real valor do que Ele dá a nós, por meio da fé. Esse meio que é a fé, esse veículo que nos conduz a Deus, como diz as Escrituras, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus. E o verso 9 do capítulo 4, ele diz, vem pois esta bem-aventurança, ou esse supremo abençoar, essa suprema alegria, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. E aqui Paulo está tratando da circuncisão, que era o tema para os judeus mais grave. E nós vamos ver um pouquinho à frente, mas a circuncisão, lá no capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver que é a aliança que Deus faz com Abraão, e ele diz, circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós.
capítulo 17 de Gênesis. Então ele está tratando dessa circuncisão, que é uma aliança que Deus faz com Abraão. E o apóstolo no final ele faz um pequeno comentário, ou o resgate do verso 3 do capítulo 4, para levar seus leitores a pensar, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, foi o que foi falado, né? Já que falamos dessa forma, que a fé foi imputada a Abraão por justiça, então, essa bem-aventurança que a justiça pela fé traz, ela vem aos circuncisos ou os que não estão circuncidados? Ou seja, os que estão dentro do corpo chamado judeus, ou os que estão fora, os gentios também são abordados. É esse o ponto. E é claro que para o judeu, o único pensamento, óbvio, é nos circuncidados. Não podem haver bem-aventurados por essa fé do pai Abraão, se não for um judeu circuncidado. Para eles isso era muito claro. E Paulo, sabendo desse pensamento, ele vai trabalhar com um fator que para o judeu estava escondido na temporalidade dos fatos, fazendo a pergunta do verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? É a pergunta que ele faz, estando ele já circuncidado ou incircuncidado? Então essa fé, essa justiça pela fé foi atribuída a ele como? Esse como trabalha ou se refere ao estado que Abraão, no momento em que teve fé, e que essa fé lhe foi atribuída, qual era a situação dele? Circunciso ou incircunciso? Nesse momento, Paulo impõe um paradigma na mente dos seus leitores. Deus, na sua infinita sabedoria e poder, organizou os eventos no tempo de tal forma que a posição deles na história vão ter um impacto no entendimento da salvação ou da justiça pela fé. Paulo vai responder no final do verso 10, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, a partir do verso 10, ele vai responder ou afirmar, dando a resposta às próprias indagações dele mesmo, as perguntas retóricas, usando esse recurso de linguagem para dizer que a fé que foi atribuída, acreditada, imputada a Abraão, não foi atribuída quando ele estava circuncidado, mas quando ele estava incircuncidado. O próprio texto que os judeus faziam a defesa da salvação deles e destino final, era o texto que acabava com qualquer tipo de sustentação ou defesa que estivesse ligada à circuncisão. Augusto Nicodemos comenta em seu comentário, diz assim, a circuncisão era tão importante para o judeu que eles chegavam a dizer que um circunciso não entrava no inferno e que caso algum judeu fosse tão ruim a ponto de merecer tal punição, Deus mandaria um anjo fazer a reversão de sua circuncisão para que ele pudesse ir para aquele lugar de tormento. Como circunciso, nenhum entraria no inferno. O judeu entendia que a circuncisão era a marca definitiva e definidora da salvação do povo de Deus, algo que identificava a descendência legítima de Abraão. E nós vemos essa relação nas palavras de admoestação de João Batista, quando os fariseus e os saduceus vieram ao batismo, em Mateus 3, versos 7 a 9, diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos instruiu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E como já foi dito aqui em algum momento, era por isso que Paulo era perseguido, e era perseguido de morte. Judeus faziam voto de fome, enquanto não matassem Paulo, o perseguindo por causa dessa
conclusão dessas palavras que Paulo trazia. Paulo estava colocando em xeque aquilo que era a segurança do judeu. E aqui não somente do judeu, mas de todos de que, ou pela qual, de alguma maneira, confiassem em algo mais que não fosse por meio da fé em Deus. E então, obviamente, por Jesus Cristo ou na fé no Messias, na vinda do Messias, do Salvador. Abraão era um homem íntegro em seu contexto de vida. Sim. E podia chamar para si algum mérito, para receber algo, mas reputou tudo como inútil e olhou para Deus e suas promessas e creu. E isso foi atribuído ou creditado a ele como justiça. Hebreus 11:6 diz: de fato a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna abençoador ou galardoador dos que o buscam. E Abraão primeiro creu. Capítulo 15, ou já no 12, ele crê, porque Deus diz: pega as tuas coisas, sai da tua parentela e vai. E no capítulo 15 é declarado o que nós vemos aqui: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Só que o que acontece é que 14 anos depois, capítulo 17 de Gênesis, no 15, declara-se: Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Capítulo 17, 14 anos depois, então, Deus muda o nome de Abraão, naquele capítulo, e é circuncidado. Aí então vem a circuncisão dele e dos seus. Isaac tinha 13 anos nessa época, então agora ele vai circuncidar como aliança que Deus faz ali. Mas ele foi então justificado antes da circuncisão. E esse é o ponto. A temporalidade que Deus usa para fazer com que ele creia antes de ser circuncidado, tirando o mérito da circuncisão e colocando ele totalmente na fé que teve Abraão. E o verso 11 e 12 segue dizendo: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Aqui ele começa esse jogo do circunciso, para definir bem o ponto onde as coisas aconteceram, para vir a ser o pai de todos os que creem, o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputada a justiça. E pai de circuncisão, mas aqui ele explica, pai de circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A circuncidão era um sinal ou uma marca da descendência natural de Abraão. Então, John Gill, pastor batista, teólogo, diz em sua exposição bíblica e sistemática sobre o batismo, ele diz: de fato, a circuncisão é chamada de um selo da justiça da fé, em Romanos 4:11, mas não um selo para a descendência natural de Abraão, significando a participação deles naquela justiça, mas a circuncisão era um selo da justiça da fé apenas para o próprio Abraão. Como em Romanos, Paulo já disse, Romanos 2:29, ele diz: porém, judeu, ele é bem enfático, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Se Abraão tinha alguma coisa a se gloriar, não era diante de Deus, era dos homens, mas ele não o quis, então ele coloca a sua fé e a sua vida em Deus, e é esse interior do coração que faz com que a justiça da fé venha
seja imputada a Abraão. Um ponto importante aqui é saber que Deus já justificava por meio da fé antes de Gênesis 15. E é óbvio que Abel, Noé, foram justificados pela fé. Como a carta aos Hebreus declara, Hebreus 11, verso 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Justo. Mas aqui Deus, nesse ponto, lá em Gênesis 15, e ele define Abraão como o padrão, o exemplo principal, primeiro em uma grande sucessão, e em Abraão Deus resolve estabelecer, definir as coisas. E nós vemos isso ao longo das Escrituras. Deus vem fazendo alguma coisa e ele decide autenticar ou trazer à tona como um princípio e declará-lo de uma vez por todas. Isso não significa que tenha acontecido pela primeira vez ali, não, mas que, no caso de Abraão, todos esses princípios da justificação pela fé somente estão definidos. Verso 13. No verso 13, Paulo repete e afirma que a promessa de ser herdeiro do mundo não foi dada pela lei, mas mediante a justiça que vem através da fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. E nesse ponto da carta aqui, pode parecer que ele interrompe o argumento que ele vinha trazendo antes. Mas essa é uma transição para uma outra consideração que Paulo está fazendo. Paulo vai ratificar mais ainda seus argumentos, utilizando mais da visão do Antigo Testamento para fundamentar essa justiça pela fé. E o verso 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E é a mesma coisa que ele fala em Gálatas. Em Gálatas, Paulo falando indignado, principalmente com aqueles que ensinavam o Evangelho, ou que o Evangelho deveria ser o Evangelho de Cristo, mais alguma coisa, mais um trabalho, mais uma obra, mais o ser bom, mais o fazer alguma coisa, e no caso, mais a circuncisão. Olha, é Cristo, mas tem que ter a circuncisão junto, senão não vale. Eles estão ensinando exatamente essa oposição da cruz. Em Gálatas 5,11 ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Ele está dizendo, se esse evangelho que estão ensinando, que é por meio da circuncisão, é o mesmo evangelho que eu estou pregando, então por que eu estou sendo perseguido? Se é assim, por meio da circuncisão, então está desfeito o escândalo da cruz. E aqui em Romanos, ele está trazendo a mesma coisa. Não existe evangelho de Cristo mais alguma coisa. Esse tipo de evangelho, ele invalida toda a obra, e não é evangelho, não são boas novas. Invalida a obra redentora, que parece loucura, o escândalo da cruz. Aqui promessas, temos que entender, não somente as promessas que Deus vai trazendo a Abraão ao longo de Gênesis, mas a promessa do Redentor, que é o Cristo. Esse é o ponto. Nós vamos ver ao longo, nos próximos versículos aqui, que o Evangelho é pregado a Abraão em um determinado momento também da história, e como Deus usa essa temporalidade para fazer a argumentação agora que Paulo está fazendo, como tem utilizado a posição de Abraão para a justificação da fé. Verso 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E nós já falamos também, Paulo já falou sobre isso. Paulo deixa claro mais uma vez a função da lei aqui, que não é salvação, ou justificação, ou qualquer outra coisa parecida. A função da lei é chamar à tona a ira de Deus sobre todos os transgressores, já que a lei é boa,
e nós não. Nós não somos. E ninguém vai cumprir essa lei. E como vimos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 20, os irmãos podem ver ali, ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante da lei por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E essa é a função da lei. Como diz o ditado, também já comentei aqui, a lei dá nomes aos bois. Nós falamos aqui do exemplo do índio, que não sabe o que é furto, não define como furto, está longe de toda civilização, alguém pega alguma coisa dele, ele se sente mal por aquilo, mas não sabe definir. Mas porque ele não sabe definir, não quer dizer que aquilo não seja o que é furto. A lei chega e declara: isto é furto, isto é roubo. É isso que a lei faz. E declara o pecado. Se não há lei, não há transgressão e nem necessidade de salvação ou de fé. Mas o que o apóstolo está dizendo nesses 3 versículos, o 13, o 14 e o 15, é que a lei não vai justificar ninguém. E ele vai repetir isso incessantemente. Sem lei, não há necessidade de justificação. E essa justificação só vem por meio da fé. E a lei não vai conhecer a graça. A lei não vai conhecer a graça. Então, essas duas coisas são importantes. A lei é necessária. E tanto há justificação pela fé, mas cada um em sua função. E aqui os versos 16 e 17 vão continuar essa transição, onde ele diz: essa é a razão. Essa é o quê? Isso que ele acabou de dizer nos 13, 14 e no 15. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Então, quando ele diz essa é a razão, porque provém da fé, o motivo ou a razão dessas coisas que ele acabou de falar, é que tem que ser pela fé, por causa e pela graça de Deus. Essa misericórdia que Deus nos dá, dando-nos a fé. Porque só assim ela se estenderá além da linhagem física de Abraão e permanecerá firme a promessa da justificação pela fé, da vinda do Messias, para toda a descendência daqueles que abraçam a fé de Abraão. De novo, qual promessa? A promessa que viria o Messias, Cristo, que ele cumpriria toda a lei, teria uma vida de retidão, ou seja, obediência. E por obedecer perfeitamente, ele seria justo. E por ser justo, como diz Isaías 53, 11, o meu justo, ele pode creditar essa justiça de obediência a nós. Esse é o ponto. Ele, o Senhor, teria uma vida de obediência. E seria o justo, e essa justiça pode ser creditada a nós, imputada a nós. E Deus olha para nós vendo a obediência de Cristo e nos aceita. Olha o que Paulo está dizendo. Até onde vai tudo isso? Por isso a salvação é pela misericórdia de Deus, graça, favor e merecido, mediante a fé, que é esse veículo, o meio, a fé, uma fé focada, uma fé em Cristo, nesse mediador que faria tudo o que fez para então trazer a nós. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé, mas a santificação vem pela obediência. John Bunyan, no seu livro Justiça, a Doutrina Bíblica, diz: não há outra maneira dos pecadores serem justificados da maldição da lei diante de Deus, senão pela
imputação da justiça operada pela pessoa de Jesus Cristo. Justiça essa que permanece nele. Que ele termina dizendo que ele não deixa de ser justo porque acredita a nós. Ele só acredita a nós essa mesma justiça que permanece nele, assim como nós não deixamos de ser pecadores, mas absorvemos a justiça de Deus, apesar de sermos ainda. E ele continua, no verso 16 e 17, não somente o que está no regime da lei, circuncisão aqui, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. E aqui eu quero trazer Gálatas 3, versos 6 ao 14, que Paulo deixa mais claro aqui essa questão que esses versos que eu acabei de ler dizem. Ele diz no verso 6 em diante até o 14 de Gálatas 3, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Quando que ele fez isso? Ele volta então no tempo aqui e diz, em ti serão abençoados todos os povos, Gênesis 12, 3. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Sua vida depende disso. É isso que Paulo diz quando traz a Escritura, esse verso, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E o verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então, Paulo deixa bem claras as coisas aqui. Muito claro. É por esta razão, ele fala. E no final, verso 17, e aqui esse finalzinho do verso 17 é algo que não há consenso de comentaristas. Então, quando diz, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. De repente, Paulo coloca esse final, assim, parece, dando uma exaltada, trazendo quase que uma doxologia, mas querendo olhar para Deus com o poder que Ele tem. Então, esse vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, pode estar falando de forma geral em relação ao seu poder, à sua soberania. Porém, aqui, quando fala de vivifica os mortos, podemos olhar para o que fala Efésios, quando diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus nos dá vida por meio de Cristo, estando nós mortos em delitos e pecados. Deus nos dá vida operando e mudando nossa vontade no coração, se declarando e mostrando-se para nós como Deus soberano e bendito e trazendo então a realidade de Cristo. Ele vivifica. Poderíamos dizer que ele está falando do corpo, talvez, de Abraão e de Sara, que diz que é amortecido, embora amortecido não seja morto, mas dali era impossível que viesse um filho, como veio Isaque, então Deus faz e traz a vida. Ou ainda o Deus que ressuscita Cristo, mas é o Deus bendito, poderoso, suficiente, soberano, absoluto, altíssimo, e que chama a existência as coisas que não existem, falando da essência da fé, descrita em Hebreus 11:1. O que diz Hebreus 11:1?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza que estou esperando algo que virá, que existe. Continua, a convicção de fatos. Olha o que é a fé. Ela é a convicção de fatos que se não vêm, que eu não consigo enxergar, mas eu sei pela fé que estão lá, porque eu confiei, Abraão confiou em Deus, ele creu. Vai, Abraão, vai que eu vou te mostrar. Não estou dizendo aonde você vai, pega as suas coisas e vai. E ele creu que existia um lugar onde Deus iria colocá-lo. Ele creu que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Ele creu. Mesmo contra esse fato que parece para nós, olhando de fatos, é algo concreto, como algo que está na minha frente, para ele estava ali, porque Deus falou. Hebreus 11, 8 a 10 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aguardava. Uma certeza que só faz aguardar, porque vem. Já está lá. Ele sabe, porque Deus disse, está. Eles olhavam como vendo o invisível e seguiam, peregrinando por esse caminho, por esses dias, por esse tempo, sabendo que o Senhor tinha um lugar para eles, uma redenção em Deus. Quais as implicações para a nossa vida prática, então, de tudo isso que vimos? Circuncisão, antes da circuncisão, né? Parece uma coisa difícil de entender muitas vezes. E do que vimos hoje aqui, trazendo e resgatando um pouco da pregação anterior, nós vimos que Paulo chama, então, esses bem-aventurados, os que são encontrados por tamanha misericórdia de Deus. E essa percepção de tamanha misericórdia, de grandeza, de graça, de favor, de algo que nós não merecíamos, mas veio a nós. Deus não imputa pecado, não nos vê mais como odiosos, não tem mais sua ira sobre nós. É grandiosa. E nós não podemos perder essa visão de grandiosidade. Mas essa misericórdia chega a esses supremamente abençoados por meio da justiça da fé e a justificação dos nossos delitos e pecados só é possível mediante a fé e fé na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso o que falamos nessa manhã se resume, talvez podemos resumir a você e eu conhecemos a Deus, cremos nele, Deus nos conhece, nós cremos realmente nesse Deus que nos fala. Disso depende o nosso destino final e a nossa alma. E não é algo que seja simples. Não importa o que está acontecendo no mundo, irmãos. Claro que temos que participar dessas coisas, decidir, tentar melhorar, implementar soluções, aprimorar, mas isso não é o ponto fundamental. Se há guerras em alguns lugares, se há políticos ou políticas acontecendo, o ponto fundamental é onde vai parar o destino da nossa alma. E se nós realmente cremos nesse Deus, como Abraão creu, de forma definitiva, integral, plena, sem titubear, convicto de um fato para ele, certeza, convicção.
Abraão conhecia Deus, ele amava Deus, confiava em Deus, entregava seus dias para Deus. Abraão saiu andando sem saber para onde ia. Isso é confiando naquele que fez a promessa. Essa palavra representa esperança para pecadores como eu, como nós. Nós somos pecadores, somos indignos de Deus e de sua salvação. E se não fosse pela graça, mediante a palavra de Deus que nos é dada, por meio da qual as grandes promessas chegam até nós, todos nós estaremos perdidos. Quem sabe hoje é o momento de você, de nós, renunciarmos a nós mesmos, a orgulhos, a nossa autonomia, a esse desejo de merecer alguma coisa e se lançar livremente nos braços de Deus por meio de Jesus Cristo. Será que podemos dizer, Senhor, orar de todo o coração, dizer, Senhor, não trago nada comigo a não ser a minha culpa e a minha condenação. Eu peço que Tu me perdoes, que me receba como Teu Filho. Eu quero a plena redenção, a justificação pela fé que há em Jesus Cristo e quero receber a salvação exatamente como Abraão recebeu e foi declarado justo por Ti. Quem sabe hoje, irmãos, com o Senhor perto de nós, a palavra dEle chegue profundamente aos nossos corações, aos corações daqueles que talvez ainda não tenham visto Deus como Ele realmente é. E aos que vêm, que foram chamados, aqueles que creem, que são igreja de Deus, que nós possamos permanecer nessa força, nessa fé, nessa convicção, crendo em Deus a cada segundo dos nossos dias, sabendo que nada de nós está no controle, senão no controle dEle, que não está nas nossas mãos, mas nas mãos dEle. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito Deus, Senhor Supremo, Deus infinito e bendito, o Deus que tem, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, o nosso respirar, o permanecer, o estar aqui depende de Ti, Senhor. Os nossos dias, o que temos, o que possuímos, tudo Tu tens dado a nós, Senhor, nada do que temos é nosso. Tudo é Teu. Por isso, Senhor, declarando essa verdade diante de Ti, viemos aqui nesta manhã, primeiramente pedir, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, perdoa-nos, lança-os no mar do esquecimento e conduz o nosso coração, Senhor, para que possamos confiar dia após dia, manhã após manhã, assim como o maná vinha, o pão do céu, ó Deus, que hoje é o nosso Cristo Senhor, o pão da vida, ó Deus, que cada manhã se renova, que cada manhã possamos renovar, Senhor, ó Deus, a fé que temos em Ti, na Tua palavra, no Teu Cristo, na Tua vida. Ajuda-nos, Senhor, a não deixarmos nossa vida cristã simples ou banal, mas que ela seja vivificada pelas verdades da Tua palavra, nessa manhã, em todos os dias, que o coração daqueles que ainda não entenderam, Senhor, não Te viram, não Te conheceram como Deus supremo, glorioso, o qual podem confiar e crer para entregar suas vidas, o coração desse, Senhor, ó Deus, se entregue, seja atingido por Ti, seja conhecido de Ti. Esse é o milagre que Tu fazes no nosso coração. E é isso que Te suplicamos nesses dias, pedindo o Teu favor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos aqui. Amém.